E estamos ao vivo, mais uma vez aqui com vocês. E aí, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, que maravilha. Voltando aqui às nossas aulas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Galera chegando aí, vamos dar start aqui mais uma vez a partir de hoje a mais uma aula sobre esse tema maravilhoso que me encanta, né? A cada dia que passa, que é muito importante para todos nós e para toda a nossa vida, que é a inteligência emocional. Vamos iniciar aqui nossas atividades novamente, voltando aqui no canal para mais uma série da nossa jornada do conhecimento. Jornada do conhecimento, muito bem, vamos nessa aqui, ó. Ricardo Borges aqui. Eu sou um apaixonado por conhecimento, pelo cérebro humano, sou coach, Master Practitioner em PNL, analista comportamental e também sou escritor. E amo descrever aí, né? Desvendar e descrever e passar para vocês alguns conhecimentos aí sobre essa curiosidade aí, que é a nossa mentalidade, né? Os nossos comportamentos, da nossa evolução. Aliás, eu sou realmente um apaixonado pelo ser humano, esse ser de luz divina aí que Deus criou, né? Maravilha! Vamos nessa aqui, ó. Eu amo também fazer essas pequenas analogias do nosso dia a dia de hoje, com a inteligência emocional, com o nosso manual de fé e prática, a nossa Bíblia Sagrada, para a gente poder perceber e analisar que tem muitas coisas escritas lá, gente, na Bíblia, no nosso manual de fé e prática, que nós podemos e devemos usar aí no nosso dia a dia, hein? Principalmente ligados às emoções. A fé, as emoções, isso é muito importante. Muitos ensinamentos para a gente buscar aí aprender a ter uma vida melhor, com Deus, com fé, mais leve, mais equilibrado, não é mesmo? Com mais direcionamento, melhorando aí a nossa vida em todas as áreas, nos curando a cada dia um pouco mais, não é mesmo? A neurociência fala muita coisa importante aí que já estava ligado na Bíblia aí, já estava escrito há mais de 2.500 anos atrás. E hoje nós vamos começar mais uma vez aí uma aulinha aqui da nossa série, a nossa jornada do conhecimento, com novidades, hein? Com novidades. Fica comigo aqui até o final dessa aula de hoje. Você vai pegar muitos códigos importantes aí que vou deixar aqui hoje para você levar para a sua vida, para você evoluir um pouco mais. Na nossa última aula aí, nós falamos, né, de um tema também muito interessante. A galera chegando aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Everton, Funerário Grupo Pax, Primavera, Butsk Soluções, Fuquinha, galera chegando aí em peso. Então a última aula aí, ó, teve um tema muito legal aí, ó, vencendo o seu principal inimigo. Gente, foi muito legal, foi muito bom, foi fantástico. Foi muito legal. Teve muitos códigos poderosos aí pra gente aprender a lidar com a nossa vida no nosso dia a dia, pra gente poder evoluir. Tive aí muitos comentários importantes que eu tenho certeza que valeu muito a pena essa aula. Valeu mesmo. E isso me deixa mais feliz, né? Ainda para poder trazer e fazer mais conteúdo aqui, entregar mais conteúdo aqui para vocês. Legal? Então é o seguinte, sempre que você assistir as aulas lá, ó, faça lá um comentário, dá um like, ativa o sininho, compartilha essas aulas aí com seus amigos, que eu tenho certeza que vamos juntos aí ajudar mais pessoas também a evoluir. Legal? Então vamos aproveitar aqui então agora e chamar aquelas pessoas aí que você gostaria que tivesse nessa aula de hoje, aqui participando com a gente, com você. Manda um aviãozinho aí para essa galera que você gostaria e sabe que a aula é legal e é boa. Vamos chamar uma galera aí, ó. Eu vou sinalizar aqui algumas pessoas, você sinaliza as suas aí, que para chamar para essa aula de hoje. Tem muita gente aí que
pode participar com a gente nessa aula de hoje e que vai ter um aproveitamento muito legal. Geraldo, aí ó, tá a galera toda aí ó, chama aí, deixa eu ver, muito bem, a aula de hoje vai estar quente, tem um tema muito legal aí para você levar para sua vida. Aqui, muito bem, envie aí para algumas pessoas, chama aí essa galera aí porque você gosta, para assistir essa aula nossa de hoje aqui, que vai ser muito legal ela participar junto com você. Manda aviãozinho aí, legal? Muito bem, então vamos nessa aqui ó. Vamos falar hoje de um tema também aqui muito curioso e importante. O tema de hoje é muito importante. Como aprender a suportar para evoluir. Fantástico, né? Como aprender a suportar para evoluir. Gente, suportar o que, Ricardo? Suportar o que? Fica comigo aqui até o final dessa aula de hoje, que você vai ter muitos aprendizados aqui para você evoluir. Eu te garanto. Gente, como sempre nas minhas aulas, um tema pesado. Como aprender para evoluir. Como aprender a suportar para evoluir. E hoje nós vamos falar de ressignificar, nós vamos falar de perdão, nós vamos falar de paciência, de atitude, ações e decisões para quê? Para as transformações necessárias que nós precisamos de ter na nossa vida, de ter e fazer na nossa vida como um todo, não é mesmo? O que você deve, o que não deve fazer? Gente, lembrando que são sugestões que eu trago aqui nas nossas aulas, hein? São só sugestões. Vamos falar das dores dos nossos processos, dores emocionais, dores físicas, dores que incomodam a gente no dia a dia, para você aprender aí a suportar isso, para poder evoluir. Pegou o código aí? A Marcinha chegou aí, a Verli chegou aí, a galera tá chegando. Então vamos nessa aqui, ó. Estranho isso, né, que eu tô falando aqui, ó. Na realidade a gente vai aprender o quê? A apanhar. Estranho, muito estranho. Como assim, cara? Apanhar? É isso mesmo. É sobre aprender a apanhar e ficar de pé, que nós vamos aprender aqui hoje. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. É só levar uma caçamada de porrete. Quem já ouviu falar isso aí? Como dizia minha mãe, Helena. Você já ouviu falar assim? A caçamada de porrete? Os antigos falavam muito isso, né? E permanecer rindo, gente, permanecer inabalável, não mudar a sua essência, guardar o seu coração sempre. É isso que nós precisamos de aprender aqui hoje, ó. Ser quem Jesus chamou você para ser, independente dos problemas que estiver acontecendo aí à sua volta. Não mudar a sua essência. E aí? Você faz isso? Você consegue fazer isso aí no seu dia a dia? Tomar porretada e ainda permanecer de pé? Você tem conseguido fazer isso aí no seu dia a dia? Tem passado por isso? Pega esse código aí, pega esse código aí. Gente, eu tenho passado por isso muito na minha vida. Muitas pessoas passam. Nesses últimos tempos que eu tenho vivido aqui, a minha vida, meu Jesus amado. Passei por um processo de luta agora, 77 dias, terminou na semana passada. Eu ensinei aqui como passar e eu vivenciei isso. Perdi minha amada mãezinha, que ela esteja lá nos braços do Senhor. Foi uma batalha, mas foi vencida. Você tem que apanhar, você tem que aprender a apanhar. Tem sido difícil, tem sido desafiante. Por isso que eu estou aqui trazendo esse tema aqui hoje para você, para eu poder trazer para você aqui experiência do que eu vivi, estou vivendo, sentindo, o que você sente aí no seu dia a dia, mas não caindo. Você dobra a joelha, mas não cai, guardando o coração. Claro que mostrando para você como que você pode o quê? Viver esse processo. É um processo, gente. Você precisa passar pelo processo. Como que você vai aprender a suportar isso para o quê? Para evoluir. Legal? Como que você vai aprender a passar pelo processo para você aprender a evoluir?
Legal? Muito bem. Então, vamos nessa aqui, ó. Todos nós temos problemas nas nossas vidas. Todos nós. Todos nós temos que passar por desafios constantemente. Sim ou não, gente? Fala aí pra mim. Temos que passar por isso. Temos que passar por isso. E aí que tá o quê? A inteligência emocional. E aí que tá o quê? O equilíbrio emocional. E aí que tá a sua fé. É aí que você é testado. É nessa hora que você é testado. Então, se você estiver preparado, entra de cabeça. Segura a onda. Hoje eu vou te dar os códigos aqui, ó, que você precisa para você aprender o quê? Apanhar, ressignificar, perdoar, mudar atitudes, ter paciência, suportar o processo e sair ainda mais forte dele. Eu vou pegar aqui como referência aqui, ó, o nosso manual de fé e prática, como sempre eu faço. Eu faço sempre uma analogia da Bíblia com a nossa atualidade, a nossa Bíblia Sagrada, para te mostrar que lá também aconteceu assim. E aí é um processo. Vou trazer isso aqui hoje para a nossa realidade de agora. E vou te ensinar aí, ó, como que você pode evoluir nesse processo. É desafiante, mas tem jeito. Basta você saber olhar, conscientizar daquilo e saber qual atitude que você vai tomar. Basta você entender para você evoluir. Pega esse código aí, ó, cai para dentro aí da sua evolução. É hoje que você vai aprender a evoluir, para você aprender a sair do processo, a suportar o processo e evoluir junto com ele. Legal? Basta você entender. Muito bem. Vamos nessa aqui, ó. Olha só, o nosso manual de fé e prática tá lá, ó, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quem tiver com a Bíblia na mão aí pode pegar, ó. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Olha só, presta atenção aqui no que eu vou falar para você, ó. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 16. Não, capítulo 16, versículo 13. Diz o seguinte: que Samuel pegou um chifre cheio de azeite, ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi daquele dia em diante. Ficou com ele. Samuel voltou para Ramá. Essa é um versículo que está lá em 1 Samuel capítulo 16. Muito bem, gente. Esse texto, essa história, eu tenho certeza absoluta que você já leu algum dia aí, algumas vezes, já sabe o que aconteceu, até mesmo já ouviu essa história aí bíblica em algum lugar. E também talvez já assistiu aí na televisão, porque tem uma série aí maravilhosa sobre isso, né? Se você ainda não viu, fica aí a dica então para você assistir. É muito, muito legal. É conhecimento, gente. É conhecido também. É a série chamada Reis aí, né? Parece. Isso mesmo. Já assisti ela toda já também. Muito legal. É fantástico. Você conhece a Bíblia muito bem, pelo menos essa passagem aí. Davi recebeu a unção. O que significa isso? Que a unção muitas vezes não significa que a resposta vai ser de imediato, gente. Ele recebeu a unção. Quando? Lá atrás, quando ele tinha 15 anos. Gente, não vai ser a resposta, pode não ser imediatamente. Você recebeu a unção, a resposta pode não ser imediata, na hora. A promessa não é o destino, a promessa é só o começo de tudo. A Marcinha falando aí, mestre. A promessa não é o destino. A promessa é só o começo. A promessa é só o início de tudo, onde tudo começa. Então presta atenção aqui que eu vou falar para você aqui, ó. Quando você aceita Jesus, por exemplo, falando um pouco aqui, entrando um pouco na religião, você reconhece Ele como seu Salvador. O dia que você diz: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, me perdoa de todos os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Quando você fala isso não é a vida com Deus. Isso é só o começo da sua jornada. É o começo da sua vida com Ele. A vida com Ele é muito, 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 muito mais profundo do que isso aí, ó. Vai muito além. Mas eu quero entrar aqui nos detalhes, eu não quero entrar na religiosidade do contexto,
da religião em si, nesse contexto de hoje. Eu quero te mostrar mesmo essa parte da inteligência emocional ligado à Bíblia, da inteligência emocional, mas que vai de encontro também com a sua fé, é claro, né? Com as suas atitudes, enfim. Estamos falando aqui de inteligência emocional, que é o tema da aula de hoje. E esse contexto se mistura o tempo todo, ele mistura o tempo todo com a Bíblia, com tudo, com a religião, com a sua crença. Por isso que eu trago aqui a Bíblia como referência para te mostrar o quê? Que tem inteligência emocional nela, escrita há mais de 2.500 anos atrás. Há mais de 2.500 anos atrás. Então, para não mexer com a religiosidade, nós vamos contextualizar isso aqui, contextualizar os fatos e trazer aqui para a nossa realidade atual. Muito bem. Então assim, o problema maior é que a gente fica conectado do quê? Na palavra inicial. E acabamos criando o quê? Um conto de fadas para a gente viver. Que não existe na vida real, gente. Não existe na vida real. Porque a vida real, gente, ela não é fácil. Ela é desafiadora. É desafiadora o tempo todo. Ela é complicada e precisando de muita o quê? Resiliência para passar pelo processo. A nossa vida é assim. É treta, BO, problema, desafio diário, todos os dias. Sim ou não? Fala aí para mim. É treta, BO o tempo todo. Então, Deus colocou a gente para poder resolver esse problema. E tem hora que você mistura tudo. Diz que Deus esqueceu de você, acaba a sua fé em determinados momentos. Daí, Deus não te ama mais. A gente fica cheio de conturbações. Ainda existem pessoas imaturas também, como aquela que a fé é momentânea, ou pouca fé, muito volátil. Que tem dia, gente, que tem fé, que tem dia que a gente tem fé e tem dia que a gente não tem fé. Já pensou? Já passou por isso? Você assim, nossa mãe, hoje não tô, tá bom não. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. E por aí vai. Isso é o nosso dia a dia, isso é a vida do ser humano. Meu irmão, vou falar com você. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo também. Várias e várias vezes. Você precisa entender esse mistério aí, Você precisa entender a fundo isso aí, olha só. E aí, se você olha no nosso manual lá, tem códigos lá para a gente aprender sobre isso o tempo todo. Então olha só, como está escrito lá em Provérbios 24:10, fala assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Tá lá, tá escrito. O que está falando aqui? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia que você está passando dificuldade, no dia que você está na batalha, no dia que você está com problema na mão, se você mostrar fraco nessa hora, a sua força, a sua fé será pequena. Está falando, quem escreveu isso foi Salomão. Então, gente, essa é a nossa vida. As coisas acontecem dentro de um quê? De um processo. Sempre dentro de processo. Você, por exemplo, não consegue correr aí uma maratona aí de 33 quilômetros, por exemplo, 50 quilômetros, 100 quilômetros, de uma vez só. Não consegue. Você tem que se preparar. Você precisa enfrentar o quê? Um processo para isso acontecer. Você precisa treinar, você precisa se preparar, você precisa mudar hábitos, você precisa mudar a alimentação, você precisa aprender hábitos novos, novas habilidades. É um processo, é um processo. Você precisa ressignificar coisas que estão te travando, você precisa aprender coisas novas, encarar um novo processo para você chegar onde você está querendo chegar. Sim ou não, gente? Sim ou não? Claro que sim. Então, olha só, você precisa entender isso. Que nós precisamos ser o quê? Forjados para acessar a nossa maturidade em vários momentos da nossa vida. Às vezes você está passando por uma situação aí, você está achando que o negócio está ruim, você está perdendo a oportunidade de crescer, de evoluir. Para poder acessar o quê? Promessa. Para você poder acessar a realidade do que Deus vai fazer na sua plenitude. Do seu jeito e da sua fé. Na sua crença. Gente, olha só. Sejam sinceros. Tem coisas que se você não tiver pronto, é melhor que você nem viva.
Nem vivo. Sim ou não? Porque se você viver antes da hora, se você não tiver preparado... Peraí, deu um BO aqui. Se você não tiver preparado, se você não tiver preparado naquela hora ali, porque aqui poderia ser o quê? Uma bênção enorme na sua vida. Mas também pode ser a causa da sua destruição. Pegou o código aí? Se você não tiver preparado, é melhor você não viver aquilo. Porque se você viver antes da hora, que aquilo poderia ser o quê? A maior bênção do mundo na sua vida, pode ser a causa da sua destruição. Pega esse código aí. Pega esse código aí. Por isso que a gente tem que se preparar. A gente tem que ser forjado. Tem que ser forjado para as coisas. Tem coisas que se você não tiver preparado, é melhor não viver. Tem coisa na vida, gente, que se você não se preparar, se você não estiver pronto, é melhor você não acessar. Porque se você viver antes da hora, vai dar BO, vai dar BO. Então olha só, você não dá na mão de alguém, por exemplo, porque ela não está pronta para manusear. Ela não sabe mexer. Sim ou não? Você não coloca da sua empresa aí, ó. Você não coloca a sua empresa aí nas mãos de um adolescente de 15 anos. Porque você sabe que ela não vai dar conta do recado. Ela não está preparada, ela não está forjada para aquilo. Ela não passou pelo processo, não sabe. Você não coloca uma criança de 5 anos aí para dirigir um carro. Porque ela não sabe ainda. Mas pode aprender, mas ainda não passou pelo processo. Não tem maturidade suficiente para aquilo. Tem a hora certa, vai ter a hora certa. E a gente pode ver isso aí acontecendo atualmente, o tempo todo. A gente colocando aí coisas e responsabilidades nos nossos filhos, por exemplo. Mas eles ainda não têm maturidade suficiente para ter determinadas coisas. Sim ou não? É isso que acontece. E isso tem acontecido muito ultimamente, gente. Isso tem acontecido muito. Mas também, por outro lado, tem né, a questão da maturidade antecipada. Por exemplo, uma criança que é adulta demais. Isso aí é complicado. Ou um adulto que é criança demais, é infantil demais. Ainda, né? Ainda. São processos. Ou passou, ou tem que passar. Ou deixou de passar e não evoluiu o suficiente para aquilo. Gente, criança tem que ser criança, mas também não pode ser infantilizado pro resto da vida, certo? Não pode ser infantilizado pro resto da vida, mas precisa passar pelo processo de quê? De amadurecimento. Todos nós precisamos. Então, gente, olha só, pegando desse exemplo aqui que eu acabei de falar, ó, a gente tende o quê? A produzir maturidade nos nossos filhos. Mas muitas das vezes nós não aceitamos que Deus produza a maturidade necessária em nós mesmos. A gente quer que os nossos filhos cresçam, mas a gente não quer crescer dentro de um determinado processo. A gente muitas vezes quer ficar vivendo o quê? Um conto de fadas o resto da vida. Quer que tudo caia do céu? Pode. Mas na vida real não é assim não. A vida real não é assim não. Então olha só, quanto mais rápido a gente entender o jogo da vida, mais rápido a gente aprende o jogo. Mais rápido a gente aprende a julgar. É a moral da história. É a moral da história. Aprender a apanhar é o melhor começo que você pode ter na sua vida. Sabia disso? Aprender a apanhar e ficar de pé. Aprender a apanhar e não levar para o coração. E o resumo da história é o quê? Tudo que você não leva para o coração passa mais rápido. Dói menos. Pega esse código aí, ó. Então vamos lá para o nosso manual de fé e prática. Que tem o quê? Tem muito ensinamento para a gente lá, ó. Pega esse código aqui, ó. Está escrito lá em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o quê? Emoção. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração.
porque dele procedem as fontes da vida. Gente, então voltando aqui, ó, aprender a apanhar é o segredo da vida, sem levar para o coração. Nesse contexto que eu estou explicando para você aqui agora, ó, sem levar para o coração. Então, ó, Davi foi inteligentíssimo, paciente. Ele recebe a unção de Deus lá, ó, mas não vai para o trono. Ele recebe a unção de Deus e não vai lá, chegando lá para Saul, lá, ó, Saul, ó, com licença, eu sou o rei agora, Samuel já me ungiu. Ele não ficou ansioso, gente. Ele não deixou as emoções tomar conta dele. Ele foi equilibrado, ele foi paciente, soube esperar a hora certa. Ele sabia que ele não estava preparado. Ele sabia que ele tinha que passar por um processo. E daí ele soube o quê? Esperar. Paciência. Gente, Davi, quando foi ungido, ele só tinha 15 anos. 15 anos quando ele foi ungido por Samuel. Então, ó, ele tem a unção, ele tem a autoridade, ele só não tem o quê? A coroa. Ele só não tem a coroa. Então, e não ter a coroa, né, não significa que você não é rei. Rei é para quem já tem, já viu reinando, né, já se viu reinando. Agora, pro resto, o cara era só um pirralhinho, um cuidador de ovelha, como era Davi, 15 anos que ele tinha quando ele foi ungido. Então assim, ó, entender o jogo, presta atenção, é saber o seu lugar no mundo, saber o seu lugar naquele momento. Eu posso agora, eu tenho condição agora, é saber que você vai ter que passar por quê? Por um processo, ser forjado, aprender coisas novas, para você chegar onde você precisa chegar. É saber que você vai ter que encarar coisa pesada. É saber que você vai ter que passar por um processo, ser forjado. Saber que você vai ter que ouvir pessoas, mesmo sabendo que as pessoas, talvez alguns estejam errados, para aprender o caminho, para aprender o jogo. E aí você precisa o quê? Entender também o seguinte, que o processo que Deus nos coloca tira o melhor da gente. O processo que as nossas decisões, talvez equivocadas, erradas, nos colocam, tira sempre o pior de nós. Pega esse código aí, ó. Então vamos para o emocional agora, ó. Fazer uma analogia da sua fé aí, ó. Faz uma pergunta aí para você aí agora, ó. Precisamos entender isso aqui rapidamente. Olha só. Se pergunte aí, o processo que você está hoje, Deus colocou você ou você entrou nele? Pela sua opinião. O processo que eu estou vivendo hoje, que eu estou hoje, é porque Deus que me enviou? Ou porque eu tomei uma decisão precipitada e estou colhendo das escolhas erradas que eu decidi? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Vai pegando esses códigos aí, que isso aí vai ser importante para você, hein? Gente, a maioria das pessoas dão errado e colocam a culpa em quem? Em Deus? Não, em Deus não, no inimigo. Ah, isso é coisa ruim, isso é coisa mandada. Pegou dinheiro com a agiota e aí fala que é coisa do inimigo. Bateu na esposa, diz que foi o inimigo. Traiu o marido, diz que foi o inimigo. Tudo é inimigo. Tudo é coisa ruim. Nada de assumir atitude. Gente, não faz sentido. Pensa bem, foi só você mesmo, com suas decisões erradas, com as suas inconsequências, que não soube julgar com sabedoria e equilíbrio emocional nas escolhas que você estava tomando. Pensa direitinho nisso aí, ó. Pensa direitinho. E agora as consequências é o quê? Chegaram aí, ó, bateu na porta. Pensa bem, pensa direitinho para você ver que isso não é as suas atitudes. Aí você fala, que vida amargurada, hein? Não, meu amigo, não é não, meu irmão. É vida real. A vida real que você está pelas atitudes. O Tony Robbins mesmo falava muito sobre isso. Falava uma frase, fala ainda uma frase que eu gosto muito.
Ele fala assim, ó, não são suas condições, e sim as suas decisões que determinam o seu destino. Melhor dizendo, ele fala assim, ó, saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Top, né? Sempre serão o que, gente? As nossas decisões, sempre. Gente, então presta atenção aqui, ó. A forja que você está passando hoje aí, ó, você precisa entender ela. Você precisa saber entender se foi você ou se foi Deus que colocou você nisso aí, ó. Se faz sentido ou não. Se não faz sentido é porque foi Deus. E tendo a certeza de que foi Deus que te colocou, você vai entrar no jogo sem sentir dor, sem levar para o coração. Você vai entender que tudo isso aí, ó, faz parte do processo. Que aquilo que você está passando aí hoje está forjando você para te levar para algo muito maior, para te levar para o próximo nível. Pega esse código aí, gente. Pega esse código aí. Isso é bíblico. Então, ó, olha só. Essa maturidade é um negócio muito sinistro, né? Que você apanha e não dói. Olha isso. Já percebeu isso? Que tentam te paralisar e você continua. Tentam te paralisar, você continua. Que te fere e você não sente. Gente, nada mais irrita o adversário que bater naquele que não faz cara de choro. O inimigo olha assim, ó, e fala, não compensa, esse cara aí não compensa, o cara é forte, o cara não se entrega, não compensa. A fé desse aí é muito forte, ele é muito equilibrado emocionalmente, não compensa, não dá. Tenta e a outra pessoa não responde, tenta e não tem resposta na mesma medida. Ele não reage com o que o inimigo queria. Ele não sofre como o inimigo queria. Então não compensa. Por isso que tem que ser forte. Então pensa bem. Nós estamos fazendo aqui uma analogia de quê? Da história de Davi, com inteligência emocional. Então presta atenção aqui, ó. Meu irmão, pensa bem. Davi era um cara que não compensava. Gente, Davi ficou 15 anos fugindo do deserto. Que paciência é essa? Pega isso para analisar, para trazer uma analogia para a sua vida. Gente, foi só sofrimento. Sofrimento demais, humilhação demais. É raiva demais que Davi passou. Tudo por conta de uma pessoa, Saul. O Saul queria o couro de Davi. Porque o Davi, só dele estar vivo, significava que Saul ia perder o reinado. Na cabeça dele, né? Na cabeça dele. O reinado estava nas mãos dele. Mas na verdade quem determinava a coroa era Deus de Israel que fazia isso. Só que tinha um processo, tinha que passar pelo processo. Quem estava sendo forjado era Davi. Ele acreditou na sua unção, ele acreditou na sua promessa. Ele falou assim, eu vou aguardar minha hora, minha hora vai chegar. Então assim, ó, tem coisa que você pensa que está aí no seu controle. Daí você luta com todas as forças do quê? Do seu braço. Mas aí eu quero que você entenda o seguinte, que tem batalha que é desnecessária. Porque quem tem o controle não é você, é ele. Então, ao invés de lutar com as armas que os homens lutam aí, ó, usa a sua fé, usa a sua sabedoria, usa os seus conhecimentos, usa a sua mentalidade, que eu tenho dado muitas aulas aqui sobre mentalidade. Usa a sua mentalidade, usa a sua inteligência emocional. Usa aí a força da sua crença, a força do céu, que o céu deixou aí para você. Davi usou da crença dele. Gente, olha só, Davi recebeu uma promessa. A vida dele era boa, tranquila, só. A vida dele era boa. Tinha uma rotina calma, sossegada lá, ó, cuidado das ovelhas do pai dele lá, era tudo tranquilo, pronto. Não era uma vida boa para o Instagram, né? Não era uma vida boa para o Instagram. Porque a vida dele não era impressionante. A vida dele não é impressionante. Ele era só um cuidador de ovelha.
Mas era uma vida boa, na época, para se viver na época. Pelo menos a parte que as pessoas sabiam, né? Gente, a parte que as pessoas sabiam era que Davi era pastor de ovelha, ponto, acabou, encerrou o assunto. Mas a parte que ninguém sabia é que um dia um urso tentou lá pegar as ovelhas do pai dele, e daí ele teve que matar esse urso, teve que brigar com o urso, teve que matar o urso. Depois, outro dia lá, um leão quis lá pegar as ovelhas do pai dele, e daí Davi arrebentou com esse leão. Só que isso ninguém sabe, ninguém sabia. Ninguém vê essas batalhas, esse processo sendo forjado em Davi lá, ou forjado, Davi sendo forjado nesse processo. Gente, olha só, existem batalhas que são públicas, e existem batalhas que são secretas. É só minha, é só sua. As públicas fazem você ser conhecido. E as secretas, elas te fortalecem aí, ó, no seu eu maior. Glorifica o nome dele. Glorifica você. Te faz mais forte. Te equilibra emocionalmente. E daí você aprende. Você foi forjado. Então olha só, enquanto Davi estava lá, ó, matando ursos e leões no secreto, ninguém sabia disso, estava tudo de boa, tudo beleza. Agora, quando ele vai lá para o campo de batalha lá e mata um gigante imenso lá chamado Golias, e todo mundo vê, aí não. Aí acordou a vizinhança. Gente, quando o nome dele foi parar lá no Instagram da Galileia, aí o jogo virou. O Davi viralizou. O filho de Jessé, que era com uma pedra na mão e uma funda, matou um gigante que desafiava um exército de Israel lá há 40 dias. Pensa bem nisso. Esse vídeo dele viralizou aí no Instagram lá da Galileia. Deu mais de 1 milhão de visualizações. Gente, daí começa a batalha real. Saul já começa. Quem que é esse garoto aí? Quem que esse cara aí pensa que é? Quem que esse cara pensa que é? Daí os filisteus falavam assim, ó, foi sorte desse cara aí, ó. Foi sorte desse cara aí, ó. Daí o soldado lá de Israel já falava também, chacotando do negócio. Se fosse eu, fazia melhor. Se fosse eu, fazia melhor. E daí o problema é o seguinte, que quando você atrai atenção, você chama os inimigos para cima de você. E os inimigos podem se tornar o quê? Numerosos. E aí, é nesse dia que você começa a ver o quê? A vida real. Você começa a ver que não é todo mundo que vai ficar feliz com a sua felicidade, não, gente. Não é todo mundo, não. Você começa a entender que não dá para colocar tudo para todo mundo. Você tem que, ó, ficar caladinho. A gente começa a entender que não dá para abrir o coração para qualquer pessoa, principalmente para pedir conselho. Não dá. A gente começa o quê? Começa a compreender que não é todo mundo que de fato quer chorar com você. Não é todo mundo. Não é todo mundo que fica feliz quando você vive aí uma vida melhor do que a dela. Se for abaixo da dela, tudo bem. Mas se for acima da dela, gente, não é todo mundo que fica feliz com isso. Não é. Então assim, ó, presta atenção aqui, ó. A vida é essa. Quando você começa a descobrir isso, ou você se vitimiza, igual aos outros, ou você evolui e se torna acima daquilo que você mesmo esperava. Pega esse código aí, ó. Ou você vitimiza e faz igual a maioria faz, vitimiza, ai, coitado de mim, estão me batendo. Ou você evolui e se torna acima daquilo que se espera. Você tem sempre uma escolha. São decisões. São as suas decisões. E o que é alguém que está acima do que se espera? É aquela pessoa que não se sucumbe com as armas do adversário, não se paralisa por conta de opiniões
alheias dos outros. Não ataca com as mesmas armas daqueles que estão guerreando lá embaixo. Isso que é evolução, gente. Isso que é evolução. Então presta atenção. A sua arma não é a mesma do seu inimigo, não, só. Não tem que ser, não. Às vezes você tem que apanhar primeiro para você aprender. Eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido. Como tenho apanhado. Só que da segunda ou terceira vez que eu vou para aquela batalha ali, eu já vou com um aprendizado diferente. E não dá, gente, não dá para ser só uma vez, não. Tem que ser umas 2, 3 vezes para ficar bom no negócio mesmo, para ficar bom. Então quando você apanha umas 2 ou 3 vezes na mesma área, você fica o quê? Igual um gato escaldado. Você já ouviu falar sobre isso aí? Um gato escaldado? O gato escaldado tem medo até de água fria. Quem que já pegou essa metáfora aí? Gato escaldado tem medo de água fria. A galera tá chegando aí. A Margarete chegou aí, Gustavo, Márcia, Marcinha, o Anderson. Então, gente, tem coisa que você só aprende o quê? Vivendo. Não adianta ouvir conselho lá só dos sábios e não reproduzir aquilo que ele acabou de te explicar. Você tem que ir para a batalha. Vai dar ruim, mas você vai aprender. Daí você passa pelo quê? Pela experiência. Ruim, né? É claro. E aí a vida é assim, gente. Tem coisas que você descobre da pior maneira possível. Por quê? Porque você não quis ouvir os sábios. Não passou pelo processo. Daí vai dar com os burros na água. Eu quero que você compreenda isso rapidamente. Quanto mais rápido você aprender isso aqui, ó, a forja vai concluir mais rápido. E o processo que demoraria talvez anos aí, ó, passa em meses. Passa em meses. Rápido. Por quê? Porque você ganhou força. Porque você aprendeu rápido. Então não é só ficar apanhando também a vida toda não, né? Não vale a pena não, né, gente? Claro que não. Davi, ele estava aprendendo rápido. Ele não estava desistindo. Ele seguia em frente. Com todas as dificuldades que ele tinha possíveis, ele continuava. Ele continuava. Foge para um lado, foge para o outro. Estava lá. Só que tem um dia que Saul fica de costas para ele. Acho que eu já contei essa história aqui. Saul fica de costas para ele numa caverna, procurando ele para cima e para baixo aí. Naquele dia ele poderia ter o quê? Ativado nele o quê? A vingança. Naquela medida que ele foi perseguido pelo Saul por 15 anos. E usar da mesma estratégia de um assassino. Matar aquele problema. Esse é o dia. Gente, esse é o dia que a ira vai te governar. Que as suas emoções vão te governar. Esse é o dia que você tem que estar preparado. Esse é o dia que a crise vai determinar as suas ações. Só que aí, a Bíblia diz assim, ó, que Davi ouve alguém dizendo, inclusive, né, para reforçar, né, aqueles amigos da onça, né? Vai Davi, é a sua oportunidade, arrebenta, arrebenta. E aí Davi para, opa, pensa, não. Quem vai me dar a coroa é aquele que me prometeu. É o Senhor. E ele não mandou fazer nada. Então por que eu vou fazer alguma coisa agora? Ele não mandou fazer nada agora. Eu vou ficar de boa. Daí Saul saiu da caverna. Davi vai e chama ele. Fala assim, aí ó, olha aqui ó. Mostrou um pedaço da veste dele, né? Davi tinha pego um pedaço da veste dele. Mostrando um pedaço da veste dele. Falou assim, aí ó, se eu quisesse, hein? Então, gente, qual que é a analogia que a gente faz disso tudo aqui, ó? Importante nessa história é o exemplo que eu estou trazendo aqui para você, para a gente enxergar isso. É sobre o significado daquilo que aconteceu. É a crença que você carrega. Que quando você amadurece isso e acredita, as armas que você usa não são as mesmas armas do inimigo. Que se fosse o contrário, Saul pegasse Davi desprevenido do jeito que Davi pegou Saul, já era.
Então os campos que você batalha não é o campo do inimigo, não é o mesmo campo do inimigo. O campo que você batalha é outro. As armas são outras. Você tem sabedoria, você busca sempre conhecimento, você tem fé, você amadureceu. Seus comportamentos são outros. Sua mentalidade é outra. Você é uma pessoa mais evoluída. Sua visão é outra. Você tem mais recursos do que o seu inimigo. Por quê? Porque você aprendeu, você foi forjado. Então deixa eu te falar uma coisa aqui para você agora. Ó. Quando você aprende a apanhar, você não esmurece. Você não desiste. Você tem resiliência. Você não vai embora. Você permanece de pé. Você cresce. Você evolui. Você amadurece. E o processo que levaria anos aí, aqueles que toda hora estão desistindo aí, ó, na vida. E para você que não desistiu, para você que suportou, para você que aguentou, vai passar mais rápido. Quando menos você perceber, aquilo que era só uma promessa vai ser o quê? O seu maior testemunho, a sua realidade, a sua vitória, a sua glória. Pega esse código aí, ó. Então olha só, Davi tinha 30 anos quando ele foi para Judá. 15 anos sendo perseguido. Daí ele foi ungido lá pelo rei de Israel. Gente, 15 anos depois, pensa bem, 15 anos depois, Davi se tornou rei de Israel. Então assim, ó, não importa quanto tempo se passou aí, ó, ou vai passar, desde quando você recebeu o quê? A sua promessa. Desde quando você colocou um destino na sua vida. Quando você concluiu o processo, quando você concluir esse processo, quando você vencer todas essas etapas, passar pelo processo, de pé, sem esmurecer, sem denunciar contra a sua fé, sem desistir ou pestanejar, se você prevalecer aí na sua fé, vai haver o dia que o processo vai acabar. E tudo aquilo que foi prometido vai acontecer. E o dia que acontecer, a bênção da promessa não vai roubar o seu coração. O seu coração ainda será o quê? Um menino, o coração de um menino que foi achado no campo, como Davi. O seu coração ainda será puro. E as suas armas serão o quê? As armas lá de cima. As armas da sua fé, da sua crença. As armas do seu equilíbrio emocional. E não as do inimigo. Gente, então olha só. A gente só precisa aprender o quê? Aprender logo, aprender rápido, aprender a apanhar e levantar, ter resiliência. Então fica aí esse aprendizado aqui para você hoje. Aprenda a apanhar rápido. Toda área que você fica calejado, nada consegue te parar mais. Então bateu, apanhou, não foge, não desiste, não reclama, não para, persiste, vai para cima. Porque a hora que bater de novo, não vai doer mais como doeu na primeira vez. Na hora que bater da terceira vez, não vai nem estar perto da primeira. Enquanto você mesmo perceber, naquela hora que você foi ferido, agora você tem autoridade para ser o quê? Testemunho para aqueles que ainda não passaram por isso. Então, gente, processos te dão autoridade na área que você é ferido. Na área que você já passou por diversas vezes. Na área que você já está aqui, calejado. Naquilo que você já sabe. Naquilo que você já sabe, você tem autoridade para ter a palavra sobre a vida daqueles que estão começando a batalha agora. Gente, porque isso é maravilhoso. O processo não é para te destruir. O processo não é para te matar. O processo é para te forjar para o lugar que você precisa chegar. O processo é para te gerar maturidade, para te dar autoridade. Todas as áreas que o processo te fere, você cria autoridade de influenciar o próximo, de influenciar o processo do próximo. Ou seja, aquilo que durou muito tempo para você aí na sua vida, naquilo que daquele que vai vir, né, a partir de você, com certeza vai durar muito menos. Que é o que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Porque a autoridade, ela acelera o processo.
A autoridade, muitas vezes, ela gera, ela não é gerada num dia confortável. A autoridade é gerada no dia do quê? Do caos. Ela é gerada no dia da crise, do problema, do BO. É gerada no dia da dor. E isso tem emoção? Sim, claro que tem. Tudo tem emoção. Só que quando você passa e olha para trás, você diz, agora eu aprendi, agora eu entendi, agora eu entendo, agora eu sei como que isso funciona. Então você tem que passar pelo processo. E aí, naquilo que você é ferido e cicatriza, a autoridade que você carrega, ela é incomparável. Ela é incomparável. É só aqueles que falam, que dizem, né? Sentir aquilo que nunca viveram. Se a pessoa não viveu, não tem jeito dela falar sobre aquilo. Forte, né? Muito forte isso. Leva isso para a sua vida. Então assim, ó, vamos então aqui caminhando para o final. Gente, olha só. Nessa história que eu estou contando aqui para vocês, no final, Davi virou rei. E muita gente só entende isso no final. Muita gente aí, ó, tá só começando a sua batalha. Então, a melhor coisa que a gente precisa entender é que a gente nunca está pronto, 100%. A gente nunca está pronto, de fato, para tudo. Então a gente tem que passar pelo processo. E tudo, mesmo que seja ruim, nos ensina. Nos ensina a ser melhor. Então assim, ó, não existe nenhuma batalha que você entre, que Deus permite você passar ou entrar, que não vai te fazer bem. Mesmo aquelas injustas, mesmo aquelas que você não merece passar por elas, mesmo aquelas que você nem semeou para você colher. Se aconteceu, aproveita, passa pelo processo, passa pela tempestade, mas sem perder a sua essência, a essência daquilo que vai te produzir. Do que aquilo vai te produzir? Porque a prova, gente, a batalha, a guerra, não é por conta do seu acerto ou do seu erro. Quando Deus te coloca, é sobre o seu destino, é sobre o seu futuro. Se Deus permitiu, Ele está te preparando. Ele está te preparando para algo muito maior. Muito mais extraordinário que você imagina. Então pensa nisso aí. Pensa nisso. Então aprende a apanhar logo, meu irmão. Aprende a apanhar logo. Quanto antes você apanhar e aprender a suportar o processo, mais rápido você vai vencer o processo. Você está nele aí hoje. Ó. Mais rápido você vai ser forjado. Legal? Então, gente, olha só, presta atenção em tudo. Tudo é assim. Ó. Quando você compreende, passa rápido. Quando você entende, passa rápido. O problema é quando você não entende e se vitimiza, ou você desce para a mesma zona de confronto, você se atrasa, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. Descer para a zona de confronto, onde seus inimigos estão lá, não vale a pena. Usar as mesmas armas que seus inimigos estão usando contra você, não vale a pena. Porque se esses são seus inimigos, eles estão no lugar deles. Deus permitiu que eles estejam lá. É para eles também ser forjado. Não para você descer de onde você está. É para você subir e ir mais alto, acima deles, com mais recurso ainda que eles, com mais conhecimento, com mais fé na sua crença, com mais sabedoria. Então a forja não é para te puxar para baixo, ela é para te julgar para cima. Nada faz a gente crescer mais do que o dia a dia naquela angústia. O dia da prova, o dia da angústia, o dia do ataque, o dia da crise. Só que é aí que tá. Não desce para o campo de batalha, não. Suas armas não podem ser as mesmas. Entende logo, entende logo. Aprenda a usar suas armas certas, com equilíbrio certo, com paciência, com coração, usando a sua mentalidade,
na sua crença, fazendo jejum, com seus bons conselhos, com seus conselheiros, seus pastores, sei lá, na sua crença. Então, você entende o jogo, nessa hora você entende o jogo, como que o jogo funciona. Daí você ganha o jogo, ganha óbvio, você ganha o jogo mais rápido. Daí quando isso acontece, o inimigo que parecia ser um gigante, vai parecer um gatinho. E a prova que parecia ser algo enorme, vai parecer uma coisa bem simples. Até o dia que o Senhor falar para você assim, acabou meu amigo, acabou, agora é hora de reinar. Agora é hora de reinar. Eu estou esperando essa hora. Gente, isso é lindo demais. É sua fé na sua crença. Eu estou esperando essa hora. Aprenda isso aí, ó. Isso é maravilhoso. Isso é muito forte. É muito forte. Então, ó, agora só mais uma notícia importantíssima para você aqui, para a gente encerrar. No dia que você começar a reinar, vai dar saudade de quando você era só um fugitivo. Sabia disso? Ainda tem isso. Porque a medida da proporção do que você é confiado, meu amigo, isso vai determinar o tamanho dos ataques e das provas que você ainda vai viver. Sabia disso? Por isso que passar pela prova, pelo processo, a prova completa, o processo completo é importante. Quando você toma um medicamento, você tem que tomar o medicamento de acordo com o que o médico falou com você, do início até o fim. Você não para no meio, não, porque é um processo. Se tem bactéria, se tem vírus, se tem alguma coisa para ser combatida, ele precisa de um tempo para poder, porque ele teve um tempo para poder chegar até você, para te contaminar, para te lesar. É um processo. Aí quando você começa a tomar a medicação, você tem um tempo determinado dela reagir no seu corpo. Todo dia está naquilo. É a mesma coisa do processo da forja. Que você tem que passar por ele. Passar pela prova completa é extremamente importante. Porque se você tornar rei com coração de escravo, por exemplo, vai dar B.O. Ou só com coração de pastor de ovelha. Imagina, Davi se tornar rei com coração de pastor de ovelha com 15 anos de idade. Como que seria, hein? Você não dura, ele não ia durar um dia no reinado. Nem você, se não for forjado, você não vai durar nem um dia. Porque as provas que vão vir ou que virão no dia que você começar a reinar, com certeza vão ser muito maiores. Com certeza serão muito, muito maiores. Então assim, ó, essa é a jornada da nossa vida, da sua vida, da minha vida. É a primeira etapa. A primeira etapa é o quê? É a promessa. A segunda é o processo. E a terceira é o quê? O reinado. Eu já estou no processo, já tem um tempão já, viu? Estou esperando o meu reinado chegar aqui já. Então o reinado, gente, o reinado tem mais de 400 capítulos, nunca mais acaba. Tem muita treta, muito BO, resolve a treta, dá outra treta, resolve outra treta, dá outro problema, confusão, é treta, resolve treta, por aí vai. Vai até dar vontade de ser fugitivo de novo. Igual Davi. Gente, não é brincadeira não. Mas é um baita de um exemplo para a gente usar o quê? Na nossa vida real hoje. Sim ou não? É muito legal essa história. É um baita exemplo para a gente usar na nossa vida, nos dias de hoje. Então presta atenção aqui que eu vou te dizer. O inimigo sabe que uma pessoa forte, conectada com Deus, transforma a sua casa, transforma a sua família, transforma a sua vida. Sim ou não, gente? Então, eu vou deixar aqui para você 3 códigos poderosos aqui para você não cair nas armadilhas do seu inimigo. Porque os 3 pontos que te impedem de avançar, o inimigo sabe. Mas você tem que saber também. Para você fortalecer esses pontos fracos seus aí, ó, fundamentais para todos nós. Então presta atenção aqui, ó. Quais que são esses pontos, Ricardo? Anota aí.
Se eu fosse você, eu anotava. Ó. Primeiro ponto, a sua mente. Pensamento de medo, insegurança e insuficiência são as primeiras armas do inimigo. Ele quer que você duvide mesmo de si mesmo, do propósito que Deus tem para você. Ele quer que você duvida. Ele quer que você duvide. Então ele entra da sua mentalidade para te trazer medo, confusão, insegurança, insuficiência. Isso não é para mim. Ele sabe que a mente é um campo de quê? De batalha. Ele lança dardos lá, ó, de dúvida, de insegurança, para você não enxergar o seu verdadeiro valor. Então você tem que ficar atento sobre isso aí, ó, sobre a sua mentalidade. Segundo ponto, importantíssimo, nós falamos sobre isso aqui hoje, as suas emoções. Gente, o inimigo tenta te sobrecarregar com preocupações, com desânimo, comparações. Gente, comparação é uma das piores coisas que você pode sentir na vida. Ficar se comparando o tempo todo com coisas e pessoas. O inimigo quer que você viva aí na ansiedade e preso mesmo aí ao que os outros pensam sobre você. Em vez de confiar em Deus, confiar na sua crença, fica confiando no que os outros estão falando da sua vida. Gente, o inimigo usa o sentimento como tristeza, frustração, raiva, para te afastar da paz da sua crença, da paz de Deus. Sabia disso? Ele quer que você viva aí cansado, sem força, cheio de ansiedade. Ele quer isso. Então ele vai atacar suas emoções. Ele vai atacar suas emoções. Então você tem que ficar atento aí em quê? Nas suas emoções. Nós falamos aqui, ó, sobre a sua mente, que é um campo de batalha. O inimigo bate lá, nas suas emoções, que ele vai querer te desequilibrar. E qual que é a última? Terceiro ponto extremamente importante para você ficar atento: a sua vida espiritual. Gente, presta atenção aqui, ó. Se ele conseguir te afastar da oração, da fé, da palavra, da sua crença, ele sabe que a sua força diminuiu. Então, olha só, frieza espiritual é um dos maiores ataques contra as nossas vidas. Ele sabe. Ele sabe que uma pessoa desconectada com Deus está fraca. E uma pessoa conectada com Deus, ela é inabalável. Sim ou não, gente? Sim ou não? A Helenice chegou aí, ó. Manuela Bárbara entrou também. Helenice está falando lá dos Estados Unidos. Então, ela sabe que uma pessoa conectada com Deus é uma pessoa inabalável. Por isso que ele tenta que te distrair, tirar o seu tempo de oração, de assistir esse tipo de aula aqui hoje, fazer com que você sinta mais à vontade com Deus, buscar conhecimento. Então presta atenção nisso aí, ó. Fica muito atento aí à sua vida espiritual. Então o inimigo sempre vai tentar esses pontos importantíssimos. Vai tentar usar a sua mente, as suas emoções e a sua vida espiritual. Para quê? Para te paralisar, para te jogar para baixo, não deixar você levantar. Ele sabe que uma pessoa firme com Deus, firme na sua crença, ela se torna inabalável. Uma pessoa com conhecimento, com equilíbrio emocional, ela se torna uma pessoa inabalável. Porque sabe o caminho que precisa trilhar, sabe o caminho que precisa percorrer. Legal? Então fica atento nisso aí, ó. Então, gente, você não é aquilo que fizeram com você. Você é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Significados, fé, equilíbrio emocional. Pega esse código aí, ó, significado. Tudo gira em torno do significado que você dá para aquilo que fizeram com você. O significado daquilo que você tem vivido. Legal? Então, ó, o externo não vai mudar os seus resultados se você não mudar por dentro.
Você pode fazer a maior revolução da sua história. O quê? Governando a sua mente, governando as suas emoções, governando os seus comportamentos, governando a sua mentalidade, governando a sua vida espiritual, fazendo as mudanças necessárias que você precisa onde? Na sua mente, de dentro para fora, nas suas emoções, na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. Então está escrito lá, ó, em Romanos 12:2. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que então experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está lá no nosso manual de fé e prática, gente. Está escrito isso lá. Fica concordando com todo mundo, não. O problema não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, se você só fizer o que você sabe, você nunca será nada além do que você já é hoje. Então tem que evoluir, tem que sacrificar alguma coisa, tem que conhecer coisas novas. Gente, não existe uma vida extraordinária que não exige de você renúncias pontuais. Você vai ter que entender essas coisas. Então presta atenção aqui, ó. Eu criei um método para te ajudar nessa sua jornada aí, ó, um guia. Na verdade é um compilado, né, das minhas ideias que eu venho passando aqui para vocês aqui no meu canal do Instagram, do YouTube. É um caminho para você se direcionar, para você fazer o quê? Uma reprogramação mental aí na sua vida, no seu cérebro, na sua mentalidade, nas suas emoções, nos seus comportamentos, na sua vida espiritual, é o que nós falamos aqui hoje, com critério, gente, com clareza. É um método muito simples que eu criei e importante para você o quê? Se exercitar, para você conseguir mudar aquilo que você precisa mudar na sua vida, para você ter um rumo, um norte, para você conseguir alcançar seus objetivos, mudando o quê? A sua mentalidade. Porque você mudando a sua mentalidade, você vai mudar os seus comportamentos. É um guia que vai te direcionar aí no caminho que você precisa, para você poder baixar aí, ó, no conforto da sua casa. É um e-book, o meu e-book chamado Reprogramando a Minha Mente. Gente, nesse e-book, que já tem mais de 2.500 cópias vendidas, você vai poder o quê? Rever tudo isso que nós falamos aqui hoje, sobre mentalidade, sobre ressignificar, sobre perdão, sobre paciência, sobre processo, sobre maturidade e muito mais, muito mais. Tem muitas coisas importantes lá, tem mentalização, tem um monte de coisa boa. Você vai aprender o caminho das pedras, de forma que bem mais rápida, bem mais rápida. Nós não falamos de apanhar aqui, aprender a apanhar. Se você tem um guia para você colher as informações de como passar por determinado processo mais rápido, você não precisa ficar apanhando naquele processo mais. Você já vai direto nos objetivos. Então eu montei esse e-book aí, ó, com muito carinho. Depois de mais de 20 anos aí de experiência com PNL, com treinamento de alto impacto, de inteligência emocional, de atendimento de coach, da minha formação em análise comportamental, né? E de buscar aí, de uma busca profunda pelo entendimento e conhecimento sobre o ser humano, sobre o funcionamento da nossa mente, funcionamento do nosso cérebro, você vai poder aí desfrutar de um programa pronto, com técnicas, com um caminho detalhado, real, para você seguir aí e ter sucesso naquilo que você precisa. Para você aprender a montar seus objetivos, ressignificar crenças limitantes, ter mais foco, resiliência, paciência, equilíbrio emocional. Isso tudo, gente, no conforto da sua casa. Então assim, ó, ficou curioso? Ficou curiosa? Vai lá no meu link do meu Instagram, ricardoborges.oficial, clica lá no link da minha biografia, cai para dentro aí dessa transformação que só você pode fazer por você. Ninguém mais faz isso por você. A transformação que você precisa fazer aí na sua vida, a sua evolução, se permita. Só você pode dar esse start agora. Quer ser diferente? Quer aprender um processo novo? Quer ressignificar? Então tá aí, ó. Tô te dando um caminho para você seguir certo, para você começar. Então pega esse código aí, ó. Lá
Na Bíblia também está escrito sobre isso. Transformai pela renovação da vossa mente. Transformai pela renovação da vossa mente. Ah, a Vaninha chegou aí, ó. Finalzinho, né, Vaninha? Depois você assiste a aula lá de novo. Então, ó, transformai pela renovação da vossa mente. E você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Comece o quê? Renovando a sua mentalidade. Legal? Então, estamos caminhando mais uma vez aqui para o final de mais uma aula sobre esse tema maravilhoso, inteligência emocional. A nossa jornada do conhecimento. Gente, fico muito feliz de ter estado aqui com vocês mais uma vez, abrindo aqui a nossa jornada do conhecimento, mais uma vez, mais uma terça-feira. Semana que vem a gente começa de novo. Então espero ter entregado para vocês aí que hoje mais alguns códigos importantes, né, sobre inteligência emocional. Essa analogia que a gente faz junto aí com o nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Mais uma aula de hoje aí, mais uma vez, eu estou muito feliz. Então, ó, lembre-se sempre de lembrar e de nunca mais esquecer que a transformação vem do sentimento. Você precisa sentir e não só do entendimento. Uma única emoção, uma só, é capaz de mudar toda uma história. Permita-se, permita-se. Você deve ser o co-criador do seu caminho. E você só pode fazer o caminho, o quê? Caminhando, apanhando, aprendendo, ensinando, passando pelo processo e sendo forjado. Legal? Então semana que vem tem mais. Vamos encerrando aqui essa aula de hoje, a nossa jornada do conhecimento. Valeu, pessoal, até semana que vem. Um grande abraço a todos e tamo junto até depois do fim. Tchau, gente!